Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos vocês que chegaram até esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Dani Rodrigues, tenho 38 anos, sou casada há 19 anos e tenho uma filha linda de 12 anos. Hoje eu venho aqui através desse vídeo falar de algo muito sério. Estamos no mês de maio, o mês laranja, aonde é o mês de conscientização e combate contra o abuso infantil. E através desse mês, né, que é a conscientização, eu venho aqui trazer um pouquinho sobre o meu testemunho, o meu relato e conscientizar você, papai, você, mamãe, a todos vocês que tenham crianças, né, no seu convívio, seja no meio familiar, no meio de amigos, ou até mesmo você que trabalha na educação infantil. Que você venha ter esse olhar de alerta, esse olhar sensível para as nossas crianças e para os sinais que essas crianças, né, muitas vezes dão. E se porventura alguma criança te relatar sobre isso, ou der algum sinal, ou você perceber, ou você ver, não feche seus olhos e nem sua boca. Que você denuncie, porque isso é crime. Abuso infantil é crime. Então eu venho aqui hoje e vou trazer um pouquinho sobre o meu testemunho. Peço que vocês não olhem às vezes o erro, né, do vídeo, alguma coisa assim, porque eu não estou muito acostumada a gravar, né? Eu não faço esse tipo de vídeo, mas eu vim aqui hoje com muito cuidado, com muita cautela, trazer sobre isso porque eu acho muito importante relatar e trazer essa conscientização e também dar o meu testemunho, que é possível sim você se libertar de um trauma desse, que é um trauma muito e muito grande. Bom, eu fui abusada dos meus 6 anos de idade aos meus 12 anos de idade, por pessoas que meus pais achavam que eram pessoas que poderiam cuidar e proteger. Mas não foi bem assim que aconteceu, né? Por pessoas que trouxeram para minha infância, para minha adolescência, muito trauma, muita dor, sabe, muitos complexos. E quando começou isso, como eu falei, aos 6 anos de idade, eu não achava, não sabia o que estava acontecendo. Eu não entendia muito bem. E conforme eu fui crescendo e eu fui vendo que aquilo era errado. E eu não tive coragem de contar para os meus pais, né? Eu levei esse problema, esse trauma pela minha vida toda, assim, até eu me tornar adulta. Porque eu tinha muito medo, né? Esses abusadores, normalmente essas pessoas que fazem isso, eles são manipuladores. Então eles falavam que meus pais não iam acreditar em mim, que ninguém ia acreditar em mim, né? E um dos abusadores, né, me ameaçava acabar com a minha família na minha frente, se eu contasse. Então era muito medo, era muito, né, muita falta de confiança, né, não confiava, né, que as pessoas, né, iriam acreditar em mim ou queriam me proteger. Então, eu cresci com isso, né, eu fui, né, passei esse período todo, né, dos 6 anos aos 12 anos de idade, né, foram 6 anos de abuso. E eu cresci uma adolescente, né? Não posso dizer que eu era uma adolescente revoltada, porque eu tinha os meus complexos mesmo, né? Então eu tinha muita depressão, era uma pessoa muito deprimida, uma pessoa que se isolava muito, sabe? E foi muito difícil. E aí eu cresci com isso, né? E quando, né, tinha os meus 16 anos, 16 anos, né,
né, comecei a ir para a igreja, né, e aí eu tive um encontro com Jesus mesmo, e foi aonde eu resolvi, né, contar isso primeiramente pro meu esposo, que na época era meu noivo, e, e depois contar, né, foi a primeira vez que eu contei, né, contei para ele com todo medo, com todo receio de ser julgada, mas ele foi totalmente sensível comigo, cuidadoso, né? Não tem explicação, né? Ele me deu toda a confiança que eu poderia ter. E, e aí foi onde eu resolvi contar para alguém dentro da igreja, né? E uma líder na época, e foi onde me ajudou muito, sabe? Ele conversou muito comigo e me ajudou e foi, né, me orientando. E eu tinha muita mágoa, tinha muito ódio, tinha muita mágoa, sentia raiva, sabe? E aquilo acabava comigo a ponto de quando eu ia falar, eu não conseguia falar normalmente. Ah, eu sofri, né, um abuso. Eu já começava, quando eu começava a falar, aquilo já me dava um nó na garganta e eu só sabia chorar. E eu tinha muito, muito ódio mesmo, sabe? Tinha nojo dessas pessoas. E aí, o primeiro passo foi eu liberar o perdão. Eu tive que liberar o perdão. Ah, mas é questão de que eles merecem? Não é isso. É mais sobre nós do que sobre eles. Né? Eu precisava me libertar para que a minha vida pudesse andar. Né? Que eu sentia que isso, enquanto eu estava com essa mágoa, com esse ódio, a minha vida se tornava aquela vida amarrada, sabe? Onde eu vivia só com angústia, só com raiva, ódios, sabe? E eu tinha muito ódio de mim também, porque eu não me perdoava, porque muitas vezes a criança que sofre isso, o adolescente que sofre isso, ele se culpa muito. Ele fala, fica pensando, ai, mas se eu tivesse feito diferente, se eu não tivesse deixado isso começar, se eu não tivesse ficado lá, se eu tivesse saído, se eu tivesse contado para alguém. E não, sabe, não é a nossa culpa, porque a gente tá na mão de um abusador, de um manipulador, que ele sabe o que ele tá fazendo, sabe? Ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe o que ele quer, né? Então, eu tive que me libertar de tudo isso. E é onde eu permiti que Jesus entrasse mesmo no meu coração e eu fui liberando esse perdão, liberando toda essa mágoa. Foram anos de processo sobre isso, né? Foram anos, foi um processo, não foi de um dia para noite, não foi algo que foi fácil, não é fácil, sabe? E hoje eu posso dizer que eu me libertei de todo esse trauma, sabe? Eu sou curada, né? Eu perdoei aqueles que fizeram isso, me perdoei e também eu sigo a minha vida em paz, sabe? Porque eu sei que Jesus é o meu maior justificador. Jesus irá me justificar, Jesus, né, vai fazer o que ele tem que fazer, né? Não é questão deles merecer ou não, sabe? É questão que a gente não pode deixar que o nosso passado se enraize na nossa vida e que a gente venha parar a nossa vida, parar os nossos planos, nossos sonhos, porque esses traumas travam os nossos sonhos de ter uma família, de ter filhos, sabe? De confiar em pessoas. Então, precisamos, por nós, você que já passou por isso, né? Às vezes você é um adulto que está aqui que já passou por isso, que você possa se libertar, possa liberar esse perdão, não porque eles merecem, mas porque você merece, né? Viver uma nova vida, viver uma nova história, sabe? Jesus tem uma nova história para todos nós, né? Então, hoje o que é que eu tiro, né, de tudo isso, essas dores, esses traumas, tudo isso que eu vivi, eu tiro para que eu possa ser
um canal de bênção para outras pessoas, sabe? Que eu possa ser esse canal de cura para outras pessoas, né? Que eu possa, né, através tanto desse vídeo, ou por onde eu passar, eu possa, né, mostrar para as pessoas que Jesus, ele transforma de dentro para fora, e que através de tudo isso que aconteceu, sabe, que eu possa, né, ser um canal, né, também de prevenção às pessoas, né, que as pessoas possam ver que isso pode ser vencido, né, esses traumas, essas dores podem ser vencidas, sim, sabe, com Jesus é tudo possível, né, basta você querer, basta você abrir o seu coração, sabe, eu vi uma frase outro dia que falava assim que as pessoas que trouxeram o trauma para a nossa vida, eles são culpados. Mas para a nossa vida, né, mais ou menos assim, para a nossa vida seguir adiante, já é nossa responsabilidade. Os traumas que trouxeram para a gente, é responsabilidade deles. Mas a gente deixar esses traumas é uma responsabilidade nossa. Então, né, eu creio que tudo é um propósito de Deus, né? Então, mesmo que eu passei por tudo isso, hoje Jesus tem um propósito através do meu testemunho, né? Que eu possa ser, né, esse exemplo, né? De que a gente pode vencer esses traumas, né? Porque não tem mais o que fazer, né? Tudo já aconteceu, então o que eu tenho que fazer? Vencer esses traumas, né? Prevenir outras pessoas, né, sobre isso, né, conscientizar outras pessoas sobre isso que pode acontecer, né, e que eu possa, né, seguir minha vida em frente, e foi o que eu fiz, né, através de Jesus, né, eu pude seguir e me libertar, me curar, sabe, permitir mesmo viver uma nova história, uma nova vida, e também eu venho, né, conscientizar você, sabe, como eu já disse, né, que você venha ter esse olhar sensível, esse olhar de alerta para as nossas crianças, né, se porventura alguma criança te abordar, querendo contar sobre isso, que você venha ter toda a sensibilidade para ouvir, para escutar, não para julgar, não para ficar fazendo várias perguntas também, porque isso assusta muito a criança, e que você venha mostrar para ela o tempo todo que você tá junto com ela e que juntos vocês vão vencer, né, esse drama, esse trauma na vida dela. E como eu disse, não se cale em denunciar, sabe? Se você viu, se alguma criança te relatou isso, né? Não feche seus olhos, não feche sua boca, né? Denuncie, sabe? A denúncia, né? Tem um número lá, que depois eu vou estar deixando aqui embaixo, né? Para você denunciar, é anônimo, ninguém vai saber. Então, que você não deixe, né, isso passar ileso, porque o abuso infantil é um crime, e um crime muito grave, porque é um crime que não acontece e rouba só algo material, né? Ela rouba uma infância, ela rouba uma adolescência, e ela rouba, às vezes, muitas vezes, uma vida, sabe? Muitas pessoas tiram a sua própria vida porque não consegue conviver com esse trauma, não consegue viver feliz, não encontra essa felicidade, porque essa felicidade, né, tirar esse trauma, essa angústia, só Jesus pode fazer por a gente, né? Então a gente tem que abrir nosso coração para Jesus e deixar que Ele limpe todo o nosso coração. Como eu falei, né, não é questão de merecimento. Muitas pessoas, né, já me relataram, já falaram, mas
ele não merece, não é questão de merecimento, mas você merece viver essa nova história na sua vida, você merece viver em paz, você merece, né, voar, sabe, ter sua família, sem traumas, né, como eu falei, né, tudo é um aprendizado, né, quando a gente passa por isso, a gente tem um olhar mais sensível para as crianças, a gente tem aquele olhar mais de alerta, né? Então, muitas vezes, né, quando a gente vê um adulto meio que estranho, né, uma coisa que eu não falei, né, no meu relato, no meu testemunho, é que essas pessoas que faziam isso comigo me enchiam de presentes, né, e uma das vezes, né, que eu fui com uma dessas pessoas numa loja, né, e tava comprando várias roupas ali, calçado, né, pra mim, e aí a moça da loja ainda falou assim, nossa, que pessoa boazinha, né, nossa, que cuidado, e não é, né, muitas das vezes você vê, não que existe pessoas boas, sim, mas muitas das vezes quando você perceber que esse adulto tá enchendo muito de presente, sem nenhum motivo, sem nada assim que seja uma data específica, você observar. Só tenha o olhar atento, sabe? Converse com o seu filho, converse com a sua filha, converse, né, com essa criança que você tem, que você convive, né? E que você possa perceber, né? Você possa ser sensível, né? Quem passa por isso tem esse olhar mais sensível, esse olhar mais alerta. Então, tudo isso, né, eu trago hoje como aprendizado, né, na minha vida, né? Eu sou muito atenta com as crianças ao meu redor, com a minha filha também, né? E eu tenho, né, todo cuidado, converso muito, sabe? Uma das coisas mais importantes é você alertar os seus filhos. Se você tiver uma conversa de alerta com os seus filhos, ou com a criança que você tiver convívio, sabe? Isso pode ajudar em muita coisa, sabe? Você já alertar. Você tem que conversar sobre isso com o seu filho, sobre aonde as pessoas, o adulto, deve tocar, onde não deve tocar, o que você deve conversar com o adulto, né? Falar que nunca, né, se um adulto pedir segredo ali, que já tá errado, né? Então, tem esse diálogo com o seu filho. Eu sei que a gente vive numa era muito difícil, onde os pais muitas vezes não conversam com seus filhos, né? Às vezes os pais saem para fora para trabalhar, chega já à noite, é aquela correria, e aí o filho só fica enfiado no celular, e muitas vezes não tem essas conversas, não tem, né, esse olhar atento. Então, tenha diálogo, tenha conversa com o seu filho e alerte eles de pessoas, dessa maldade que pode ocorrer, sim, né, dentro, às vezes, da família, dos amigos, ou às vezes até na escola mesmo, né? Então, que você venha alertar e venha cuidar e ter esse olhar sensível sobre as nossas crianças. É esse o meu relato, o meu testemunho, sabe? Se você já passou por isso, né? Você às vezes está nesse vídeo, você já passou por isso, que você possa permitir, sabe, Jesus entrar no seu coração, e que você queira, né, permita que Jesus liberte, né, o seu coração, cure o seu coração de todo esse trauma, de toda essa dor, porque é possível, sim. Não pelas pessoas que fizeram isso com você, mas por você, sabe? Você merece viver uma nova história, uma nova estação na sua vida.